Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Na carta encíclica Espe Salve de Bento XVI, nós encontramos: podemos procurar limitar o sofrimento e lutar contra ele, mas não podemos eliminá-lo. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor. Encontrar a alegria nos rios tortuosos da vida é um desafio. Dentro das tribulações, é tempo de se encontrar. Se tiveres um olhar diferente, certamente encontrarás um oásis no deserto. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você na nossa sala de estar, a sala de estar do Gente de Fé. É muito bom saber que você está aí. É muito bom também saber que este programa ele tem levantado uma geração, gente de fé, que nós temos tantas opções de sensacionalismos e muitas vezes nós perdemos a noção de que o mais importante não é o que Deus faz, mas é tê-lo bem juntinho de nós, porque o seu coração é o lugar da morada de Deus. E não tenha dúvidas, não importa o que você passe, Ele está aí com você, como esteve na vida do nosso convidado e com tão pouca idade, né, mas com tanta história já. Bem-vindo, Edilson Oliveira. Sim, bem-vindo. Muito obrigado, padre. É uma alegria poder estar aqui hoje, poder partilhar um pouquinho da minha história e, quem sabe, ajudar também com esse testemunho os nossos irmãos que estão em casa. Que joia. E eu falei com tão pouca idade porque muitas vezes a gente traz pessoas aqui, e eu digo, nesses quase 2 anos de programa, que muitas pessoas que passaram por aqui raramente são jovens. Você tem apenas 25 anos de idade. Sim. Né? E é um homem de Deus, um homem que faz uma experiência de Deus, um homem que viveu uma história, mas só estou cutucando e provocando a curiosidade das pessoas, porque é muito difícil, e eu digo para você com muita alegria, é muito bom receber você aqui. Quem é o Edilson Oliveira? Antes de dizer das experiências hoje que ele vive, como é que foi a sua história? Bom, padre, o Edilson, né, o Ed, como me chamam desde menino, é um jovem sarado, né, hoje faço parte da missão Jovens Sarados. Me explica um pouquinho o que é Jovem Sarado, para as pessoas que não conhecem ainda. Bom, os Jovens Sarados são jovens que decidiram viver um novo estilo de vida a partir de uma experiência com o Senhor. Né? Aquilo que o Monsenhor Jonas diz do batismo no Espírito Santo. Né? Jovens que viveram uma experiência de batismo no Espírito Santo e hoje decidem viver um novo estilo de vida para um mundo novo. Né? E hoje, graças a Deus, é um movimento que começou no coração do Padre Edmilson, da comunidade Canção Nova, e graças a Deus é uma experiência vivida já em muitos lugares. Sim. Esses dias eu perguntei para o Padre Edmilson quantos grupos já tem, e ele falou que ele não sabe já quantos, graças a Deus, né? Na sua cidade pode ter, na sua paróquia, e se não tem, entre em contato com a Canção Nova e verifique como é que você pode levar também a experiência, o ministério, a missão Jovens Sarados para a sua cidade, para a sua paróquia, para dar o que dá ao Edilson e a tantos outros jovens essa experiência do encontro pessoal com Jesus, fazendo de você um jovem sarado. Amém. Mas e aí? Antes de acontecer isso, você tem a sua história, a sua vida, a sua família. Sim.
Bom, eu costumo dizer que o meu testemunho, assim, a minha história de vida, ela começou ainda no ventre da minha mãe, né? Minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande para conseguir sustentar uma gestação, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande e ela tinha abortos espontâneos, né? Ela ficou grávida de gêmeos, teve um aborto espontâneo, depois ficou grávida novamente, teve aborto espontâneo. E quando ela ficou grávida de mim, ela foi a Nossa Senhora Aparecida, consagrou aquela gestação e disse para Nossa Senhora, disse: mãe, se essa criança nascer e nascer com saúde, se for mulher, colocarei Aparecida no nome. Se for homem, colocarei Aparecido, né? E aí no dia 8 de fevereiro de 93, né, aí pela graça de Deus eu nasci com saúde e meu nome é Edilson Aparecido, em honra a Nossa Senhora Aparecida. E assim, a minha infância, ela foi muito boa. Eu me recordo de algumas coisas. Meu pai, ele é palmeirense fanático, assim, doente. E a gente ia pro estádio e nós íamos pro estádio. Nem tudo é perfeito, né, na vida. Ah, não, ali... Tem gente que é corintiano, a nossa diretora aqui, a nossa produtora, ela é corintiana. Ela vem, inclusive, toda vez que o padre grava, ela vem assim, sempre com roupa preta e branca. Sério? Tem os palmeirenses também, enfim, né? Todos somos filhos de Deus, mas o importante é o que o apóstolo São Paulo, né, nos ensina, isso é o mais importante. São Paulo, que nos leva ao encontro com Jesus. Brincadeiras à parte, amo a todos. E ele sempre me levava ao estádio, então toda semana praticamente nós íamos ao estádio do Palmeiras, né? Eu brinco porque eu tenho medo de altura. E eu acredito que deve ter vindo dali, porque quando o Palmeiras fazia gol, eu muito pequeno, eles me jogavam pra cima, assim, e aí eu chorava. E assim, e foi muito bom isso pra mim. Futebol, eu sempre gostei muito de futebol e cheguei também a jogar futebol, né? A gente pode falar disso mais pra frente. E são lembranças boas, né, que eu tenho da minha infância, até os meus 7 anos de idade, né? Com 7 anos, meu pai, ele tinha um time de várzea, futebol de várzea. Entendi. E quando terminou... Ele não só gostava de futebol, Sim. mas ele estava no meio ali. Ele tinha também um time de várzea que joga aos finais de semana, aos domingos geralmente. E futebol de várzea é assim, futebol, cerveja e pagode. Então era isso todos os domingos, futebol de manhã, cerveja, pagode. E eles sempre iam em casa para beber, fazer um churrasco, escutar um pagode, alguma coisa assim. E com 7 anos de idade, um desses jogadores do time do meu pai, ele me levou pro banheiro e ali eu sofri um abuso sexual. Um abuso que se perdurou por alguns meses, né? Hoje esse homem, ele é falecido, eu rezo por ele até hoje, pela alma dele. E durante alguns meses eu sofri abuso dentro da minha casa, dentro do banheiro da minha casa, né? Entendi. E isso de certa forma me doía muito, porque junto com o abuso vem as ameaças, né? Não pode contar, se você contar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E assim, era dentro da minha casa. Então, pra mim, nossa, meu pai e minha mãe, eles não estão vendo isso, sabe? Isso me machucou muito, né? Me machucou demais. Perdurou durante um tempo? Perdurou durante alguns meses, aos domingos, sempre que eles iam pra casa, acontecia dele me levar pro banheiro, e aí... Ninguém percebia, Não, ninguém percebia. Isso é uma marca muito, muito séria e, infelizmente, hoje em dia as coisas estão ficando cada vez mais expostas. Então, aqui eu chamo a atenção dos pais, né? Infelizmente, nós nunca sabemos quem está ao nosso lado. Sim. Principalmente porque aqui hoje nós temos tudo muito exposto. Hoje nós temos a visão pornográfica, a visão erótica muito exposta. E isso vai se tornando claro dentro da sociedade, vai criando pessoas pervertidas. Então é muito bom você, pai, você, mãe, estar muito atentos. Nós nunca sabemos quem está ao nosso lado. Sim, para mim foi muito difícil. E que geraram consequências, né? Que eu era uma criança muito insegura, eu tinha medo,
das pessoas. Então isso para mim foi muito difícil lidar com essa situação do abuso sexual. Haviam as ameaças também? Sim. Mas mesmo assim perdurou durante um tempo, parou? Sim, sim. E mesmo assim você não falou para ninguém? Não, eu fui falar muitos anos depois, assim, acredito que há uns 7 anos atrás, mais ou menos, que eu tive a oportunidade de falar a respeito disso com os meus pais. Sim. E, enfim, foi um período bem difícil, assim, né? E você fez algum acompanhamento? Você fez algum tratamento? Você fez... Não, na época não. Hoje eu faço terapia e, enfim, nós trabalhamos diversas coisas, né? Uhum. Mas na época, não, até porque ninguém sabia, né? Eu não tive a coragem de contar para ninguém. Uhum. Uma criança, né? Eu tinha o receio com as ameaças, eu tinha medo das ameaças, né? Depois também no ano seguinte, os meus pais começaram a brigar muito. Minha mãe suspeitava que meu pai ele tinha uma outra mulher, né? E tinha indícios, bilhetes, algumas coisas que ela encontrava, e eu vi que eles brigavam demais, né? Com 9 anos de idade, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Deixa eu só segurar um pouquinho Claro. aqui, porque você disse que hoje você reza por essa pessoa que Sim. te violenta, Sim. ou que praticou isso, enfim. Como foi para você, depois que você cresceu, até porque muitas pessoas podem estar nos vendo e vivendo essa dor, né? Porque é uma dor na alma. Sim. Né? E essa dor ela aumenta mais ainda, principalmente quando não existe o perdão. Sim. Né? Creio, não foi fácil para você, mas se você hoje reza pela alma dessa pessoa que já faleceu, inclusive, com certeza o perdão também, mesmo que não tenha dado por completo, mas pelo menos o desejo de dar o perdão tem. Sim. Mas como foi lidar com você depois que você compreendeu o que tinha acontecido com você? Como foi lidar com isso? Então, a princípio eu senti vergonha, né? Eu não falava sobre isso. Depois que você teve consciência Sim, do que aconteceu. Porque exatamente. com 7 anos não tinha ali a consciência plena do que estava acontecendo. Sim. Mas a princípio eu senti vergonha, né? Uhum. Nossa, isso aconteceu na minha vida, sabe? Como que eu pensava, como que eu vou falar para minha namorada que eu fui abusado sexualmente, sabe? Porque querendo ou não, acaba ferindo um pouco a questão da masculinidade, vamos colocar dessa forma. Claro. Né? Então, assim, como que eu vou dizer que eu fui abusado sexualmente por um homem, né? Então, isso foi o meu primeiro pensamento. Mas depois eu pensei, ok, aconteceu, eu não tenho como voltar atrás e mudar isso, mas eu tenho como mudar o meu pensamento de hoje em diante, daqui para frente. Eu tenho como pedir a graça a Deus e ao Espírito Santo para que Ele renove a minha mente quanto a esse fato da minha vida e me ajude a ressignificar isso. Perfeito. Então foi assim que eu comecei. E aí o perdão ele é uma decisão, ele não é um sentimento, né? Talvez por sentimento a princípio eu poderia pensar, nossa, não, esse cara, eu quero que ele vá preso, eu quero que ele morra, sabe? Mas revolta, né? Sim. Não, mas o perdão ele é uma decisão. Eu preciso me decidir perdoar, ainda que eu não sinta. Mas eu preciso caminhar por aquilo que eu sei, não por aquilo que eu sinto. E o que eu sei é que Deus, Ele nos ama e Ele nos perdoa de tudo. Você dizendo isso porque a coisa mais importante nesses momentos, você disse, o percurso que você fez. Quantas pessoas carregam por anos e anos e anos e anos e não conseguem ressignificar a coisa. Por quê? É uma tomada de consciência. Aconteceu. Não tem como voltar. Sim. E a partir do momento que não tem como voltar, vamos traduzir, né? Qual a resposta que eu vou dar a partir de agora? Porque, claro, nós temos também a consciência de consequências gravíssimas, né? Que podem vir a acontecer. Né? Você está ali com 7 anos de idade, você está no momento em que a tua identidade
como todo, ela está se enraizando, se fundamentando, né? Claro, o teu caráter já foi formado ali com os 4 anos de idade, mas com 7 anos é a hora em que a tua identidade, para você olhar no espelho e dizer, eu sou, é a hora que, é esse o momento, e realmente acontece esse fato. Mas a tomada de consciência, eu deixo você pensando também nisto, que você pode estar vivendo uma situação parecida ou conhecer alguém que viva uma situação parecida. Não tem como voltar atrás. Não tem como você entrar numa máquina, né, de volta para o passado, de volta para o futuro, não tem como. Mas qual a resposta que você vai dar a partir do momento que você toma consciência que aconteceu, mas que aquilo não determina o que você é? Qual a resposta que você vai dar? Não saia daí. Pense um pouquinho na sua vida, não somente uma situação como essa que aconteceu com Edilson, mas com todas as coisas que muitas vezes querem nos determinar o que nós seremos. Qual a resposta que você vai dar para a sua vida? O que você vai ser depende daquilo que você escolher. Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé. Tudo o que aconteceu na sua vida até agora, como você tem dado respostas? As coisas que acontecem na nossa vida nos condicionam, mas só nos determinam quando nós damos um poder muito grande àquilo que foi o que não aconteceu na sua vida, como você está dizendo, Edilson. Aconteceu aquela situação de um abuso, Sim. que perdurou aí por alguns meses, você segurou aquilo, quando você tomou consciência do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, você para num passo de maturidade, com pouca idade, e diz, ok, aconteceu, não tem como voltar, mas qual que vai ser a minha resposta a partir de agora? Passado essa fase dos 7 anos, veio a fase, como você estava dizendo, que a sua mãe foi diagnosticada com câncer. Sim. E aí? Com 9 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer, né, na mama. Então, quando ela foi diagnosticada com câncer, ela chegou com esse diagnóstico em casa e logo meu pai foi embora. E aí, meu pai... já não viviam bem? Já não estavam Sim, vivendo bem? com 8 anos de idade eu vi eles brigando muito por minha mãe já desconfiar que ele tinha uma outra pessoa. Outra pessoa. Sim. E aí, quando ela chegou com esse diagnóstico em casa, ele foi embora. E aí nós tivemos a certeza que ele tinha já uma outra pessoa. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã de... Hoje ela tá com 18 anos. 7 anos de diferença. Sim, na época ela tinha 2. Então, foi muito difícil, porque minha mãe ela precisou fazer cirurgia, fez a mastectomia, e aí ela precisou fazer radioterapia, quimioterapia. Então, só éramos eu, minha mãe e minha irmã de 2. Você com 9 anos, tua irmã com 2 e a tua mãe. Sim. E teu pai foi. E meu pai foi embora. Sem dar. Inclusive uma assistência. Sim, no dia que meu pai saiu de casa foi muito traumático. Sim. Foi uns 2, 3 dias depois do meu aniversário, quando fizeram uma festinha pra mim. Tinha um tio meu que fazia aniversário muito próximo, então foram as 2 festas juntas. E meu pai bebeu muito nesse dia. Então ele saiu de casa, ele quebrou a casa inteira. Assim, quando ele saiu, minha irmã se escondeu debaixo da cama, né? Foi bem traumático. E quando minha mãe começou o tratamento dela, só éramos nós 3. Então aí eu precisei ser, de certa forma, um esposo para minha mãe, ser um pai para minha irmã, acompanhava minha mãe no tratamento dela, então teve dia que ela fez químio e ela passou muito mal e desmaiava na rua. Então éramos... Nós 3, foi um período bem difícil, foi um período bem complicado. Precisei parar um pouco de estudar e começar a trabalhar, né? Então, com 9 anos, eu comecei tudo que me davam para fazer, eu fazia, né? Entregando jornal, entregando panfleto na rua, trabalhei numa lan house e diversas coisas, assim, como pela idade ninguém queria dar nada, nem podia, né? Sim, mas seria considerado trabalho infantil, escravo. Sim. Mas era uma necessidade que a gente tinha em casa agora, porque meu pai, ele era o único provedor de casa. E quando ele foi embora, a princípio ele até continuou ajudando financeiramente. Mas depois, não. Então, minha mãe não podia trabalhar por causa do tratamento dela.
Então aí eu precisei trabalhar e precisei cuidar, daí tive que aprender a ser também dono de casa, fazer comida, fazer leite para minha irmã, trocar fralda, né? Até hoje eu brinco com a minha irmã, assim, eu falo, você tem que me respeitar porque eu troquei só as fraldas. Você teve que amadurecer muito cedo. Sim, e eu não tive escolha. Foi algo que ou eu caminhava nisso, ou eu caminhava nisso. Com esse amadurecimento, a partir dos 9 anos de idade, onde você teve que responder à vida como um adulto. Passados alguns anos, normalmente, ali quando a gente entra na adolescência, na juventude, é natural, dentro do ser humano, a revolta. Houve momentos de revoltas na sua vida? Sim, sim. Porque quando eu tive ali na minha adolescência, uns 13, 14 anos de idade, para mim começou a vir um sentimento de que, tipo, o meu pai nos abandonou e veio uma raiva gigantesca do meu pai. Para mim, assim, minha mãe, ela não me amava. Ela, para mim, tipo, era essa a minha ideia. Não, tipo, eu não fui amado pela minha mãe. Mas hoje eu entendo que ela estava passando por... Por que nascia esse sentimento em você? Porque para mim eu não era olhado, eu não era abraçado. Minha mãe estava lutando para viver ali por nós, só que eu não entendia naquele momento. Para mim era assim, minha mãe não me amava, meu pai foi embora. Então, tipo, sou eu sozinho. Para mim, tipo, sou eu sozinho, eu não falava com ninguém, eu não conversava, eu não me abria. Para mim, eu era totalmente independente. Parece, deixa eu te cortar um pouco, claro. Desculpa, mas parece que é outra pessoa que fala. Porque até os 7 anos de idade, pelo menos você relatou aí que você era uma pessoa muito feliz, você tinha sido desejado. Sim. Tua mãe tinha sofrido vários abortos espontâneos, então você era uma pessoa desejada e com certeza querida, principalmente depois que você nasceu, enfim. Aí a marca dos 7 anos de idade... Os 9 anos, a doença da sua mãe, a enfermidade da sua mãe, a partida do seu pai, e aí de repente parece que aquela pessoa que nasceu, que viveu os primeiros 7 anos amado, querido, parece que esqueceu de que tinha vivido aqueles 7 anos. Sim, sim, é exatamente isso. Porque para mim, assim, minha mãe, enquanto ela lutava para viver, a minha ideia era, ela não me dá atenção. Sim. Foi eu acho que no fundo eu queria achar culpados para tudo aquilo que eu estava vivendo, porque eu não tive infância, essa coisa do moleque que vai jogar bola com os amigos, vai jogar videogame, vai jogar isso, vai jogar aquilo. Meus amigos chamavam, vamos jogar videogame em casa, vamos dormir em casa, vamos passar uma noite jogando videogame. Só que aí eu não podia fazer isso, porque eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que cuidar da minha mãe. Então acho que, querendo ou não, essa revolta, acredito que foi um momento em que eu queria achar culpados para tudo aquilo que estava acontecendo. Então, para mim, foi um tempo difícil. Eu comecei a beber, escondido, né? Isso adolescente. Adolescente. E assim, eu bebia e para mim era talvez uma válvula de escape. Eu bebia e quando eu bebia, eu fazia algumas coisas, fazia algumas loucuras, né? Por exemplo? Já teve vez que a gente tinha bebido muito e fomos a uma padaria logo pela manhã. Passamos a noite bebendo e fomos para uma padaria de manhã. A padaria estava com a porta meio aberta, meio fechada. A gente bateu porque, assim, quem bebe muito depois sente muita fome, né? E aconteceu de que a padaria meio aberta, meio fechada. A gente bateu, ninguém abriu, a gente entrou e a gente começou a comer pão, começou a cortar mortadela, queijo, essas coisas. Até que o dono da padaria chegou, tomou um susto gigantesco. Mas foi tipo uma loucura. Você e seus amigos. Sim, briga, a gente se envolvia em briga, discussões, em festas, etc. Então isso na adolescência, né? Que minha mãe já tinha, com uns 14 anos, minha mãe já tinha voltado a trabalhar de novo e etc. Então eram umas loucuras que a gente fazia. E no dia seguinte isso a gente dizia dava ibope. Então, tipo, as pessoas, nossa, olha ali, aquela galera ali que fez isso, fez aquela loucura. Então, tipo, eu me sentia rejeitado nesse tempo pelos meus pais. Então, eu ia buscar atenção, afeto, eu ia buscar de alguma forma atenção nos outros. E eu via, tipo, quando eu bebia, eu ficava
fazia coisas que depois os outros queriam saber de mim, queriam estar perto, né? Então eu buscava nisso um meio de conseguir aquela atenção que eu não tinha em casa. É como se fosse uma autoafirmação. Exatamente. Se ninguém me ama, então se ninguém me aceita, se eu tenho todos esses problemas, então eu começo a fazer isso, as pessoas se voltam para mim, é uma chamada de atenção, na verdade. Sim, sim. Você disse que aí a sua mãe já tinha voltado a trabalhar e tal. Sim. Mas e aí, o câncer, ela venceu o câncer naquela época? Como é que... Sim, sim. Ela fez a cirurgia, fez a rádio, fez a químio e aí o médico considerou a cura, né, dela. Então ela conseguiu passar por todo esse tratamento e o médico considerou que ela estava curada. Então aí ela voltou a trabalhar, né, aí eu voltei a estudar, já tinha voltado a estudar também, voltei para a escola. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha uns 12 para 13, mais ou menos, quando eu voltei a estudar. Entendi. Sim. Essa revolta veio depois dessa idade? Sim, veio quando eu voltei para a escola. Entendi. E aí também acabei experimentando droga, maconha, porque a galera na escola usava, então também eu queria estar com pessoas, e aí é meio aquilo, né? Quando você tem uma lacuna muito grande, você busca preencher ela de todas as formas, você não mede muito, né? Então aí, pra estar com a galera que usava droga, que eram os bambambãs da escola, aí eu usava droga junto com eles, mas não era uma coisa que eu gostava, não era algo que me dava prazer, né? Era mais para fazer parte para fazer do grupo. parte do grupo, daquela tribo, né? Então, era dessa forma. Eu pego isso que você está dizendo, porque aqui eu quero chamar a atenção dos pais, porque o que você conta, né, de que nós seres humanos, todos nós passamos por isso. Nós seres humanos passamos pela fase de ter que nos encaixar em algum grupo, né? E infelizmente, nós não temos um ambiente saudável na sociedade. Né? Então, a presença dos pais na vida dos seus filhos precisa ser uma presença de pais, pai e mãe. E muitos pais acham que quando o filho está na juventude, na adolescência, o pai precisa, ou a mãe precisa baixar um pouco a sua idade para que ele possa se tornar amigo. Não, não é. Você não pode ser amigo do seu filho, nem amigo, nem amiga do seu filho. Você precisa ser pai dele e mãe dele. Né? Estou chamando a atenção aqui porque o que o Edilson está me dizendo é uma coisa que acontece de forma natural. E que, infelizmente, numa sociedade em que o ambiente, e aqui eu chamo a atenção também aos poderes públicos, frente a tantas coisas que nós temos ouvido, que têm acontecido nas escolas, principalmente de violência contra os professores e tantas coisas, os ambientes não estão tão saudáveis para que os nossos filhos façam algum tipo de coisa para ter que entrar num grupo. Fique atento, entre na vida do seu filho. Como pai, como mãe. Entre na vida do seu filho, perceba as reações do teu filho, perceba as atitudes dos teus filhos, para que lado tem caminhado. Sim. Né? Porque, como forma de resposta para aquilo que você estava vivendo interiormente, você foi para esses lados. Sim. Né? Mesmo a tua mãe já não tendo mais o câncer, mesmo aquela situação dos 7 anos tendo passado, enfim, as coisas já tinham melhorado bem ali. Né? Mas nada que... Aliás, tudo tinha ficado mal resolvido e por isso aconteceu o que aconteceu. Explodiu. Até onde foi isso? Foi até os meus 14 anos. 14 para 15 anos. Né? Com 14 para 15 anos, minha mãe ela insistiu muito que eu fizesse a crisma. Né? Minha mãe ela era uma pessoa assim, extremamente religiosa, sabe? Muito devota, uma mulher de uma fé muito grande, sabe? Ou seja, Deus estava na vida de vocês já desde sempre. Sim, desde sempre. Através dela, desde sempre. E ela acompanhou o padre Marcelo Rossi desde antes dele se tornar famoso e etc. Então, assim, eu fiz minha primeira comunhão lá no santuário, né, que ele era pároco. Depois ela insistiu que eu fizesse a crisma também no santuário
lá onde o Padre Marcelo era pároco. Sim. Com muita insistência, eu acabei aceitando. Falei, eu vou. No primeiro dia eu fui com ela, né? A partir do segundo dia, ela dava a condução para que eu fosse, mas eu não ia, né? Eu ia para a Lan House jogar videogame. Sim. E eu ficava jogando videogame. E quando dava mais ou menos o horário que eu calculava assim, não, agora já posso sair, eu voltava para casa. E ela pensando que eu estava indo para Crisma. Só que na verdade não, na verdade eu estava indo para Lan House porque eu não tinha relacionamento com Deus. Eu via ela assistia a Canção Nova, né, mas eu não tinha um relacionamento com Deus porque eu não conseguia enxergar Deus na minha vida, né? Então, foi essa a dinâmica da Crisma. Até que chegou um dia que eu cheguei em casa e ela perguntou como tinha sido. Ela nunca perguntava como tinha sido. E ela perguntou... Ela confiava no filho, né? Então, ela perguntou como foi a Crisma hoje? E aí eu falei assim, foi boa. Só que na minha cabeça já tava assim, alguma coisa deu errado. Ela já sabe. Na minha cabeça, a gente sabe, né? E aí eu lembro que ela falou assim, do que vocês falaram hoje? Aí eu, ferrou. Aí eu falei assim, de Deus. Aí ela, do que mais? Eu falei, não, que Deus... Eu comecei a buscar na minha cabeça, assim, Deus é amor. Não, que Deus é amor, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe, coisa que eu comecei a buscar na minha mente, assim, até que ela chegou e falou que tinham ligado pra ela e que, perguntando se eu não ia fazer crisma, né? E então foi quando ela me disse. E aí eu vi decepção no olho da minha mãe. E quando eu vi... Ela não brigou comigo, ela não me bateu, ela não fez absolutamente nada. Mas o olhar dela me quebrou, foi pior do que uma surra, aquele olhar dela, sabe? E ali eu, acho que foi a primeira vez que eu senti dentro do meu coração, assim, eu decepcionei a minha mãe, sabe? E o engraçado é que logo me veio quando meu pai se separou dela. Porque quando meu pai se separou da minha mãe, todo mundo falou pra minha mãe, dá o Edilson pro pai dele, porque você não vai conseguir criar os dois. Diziam pra minha mãe, né? Você não vai conseguir criar os dois. E ele vai virar bandido, ele vai virar maloqueiro, ele vai virar isso, ele vai virar aquilo. Aí minha mãe disse assim, não, Deus vai me ajudar e eu vou criar os meus 2 filhos. E eles vão ser meninos ótimos, eu tenho certeza. E aí me veio isso assim, nossa, minha mãe, ela poderia ter me dado, mas ela ficou comigo. E agora eu decepcionei ela. Segura um pouquinho, porque Claro. assim, a coisa começa a tocar o coração, né? Porque eu acho que a via mais fácil de nós chegarmos a Deus é pela via na qual nós nascemos, a mãe. Deus, ele usa da nossa mãe para ser a imagem mais perfeita de Deus ao nosso lado. É ela que faz essa ponte, né? Então ali, clicou alguma coisa dentro de você e você, poxa vida, decepcionei. Sim. Mas onde vai dar essa história? Daqui a pouquinho a gente volta, mais gente de fé, e eu te deixo essa pergunta. Sua mãe é imagem? É ponte para você chegar a Deus? E você, mãe, tem sido para os seus filhos? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos. A imagem de mãe é algo que sempre mexe conosco. Nós estamos ouvindo a história do Edilson, que de repente caiu o mundo à sua volta, porque a sua mãe sabia um pouquinho do que ele estava fazendo, e na cabeça dele houve, decepcionei a minha mãe. Ela ficou comigo, né? Todos diziam, quando a sua mãe houve a separação entre seus pais, todos diziam, deixa o Edilson para ir com seu pai, porque você não vai dar conta. Mas ela falou assim, não, eu vou dar conta. Ali houve uma revolução. O que aconteceu na sua vida? Nossa, e aí eu não faltei mais na crisma, nem um dia. Me crismei com 15 anos, e então ela chegou para mim depois e disse assim, filho, a mãe queria pedir para você começar a participar, a servir na equipe do santuário. E aí eu falei assim, eu não tenho coragem de dizer não. E aí eu fui.
comecei a servir na equipe do santuário, né? E ali, digamos assim, eu comecei a entender um pouquinho quem era Deus, né? Ali eu comecei a entender de forma prática, né? E assim, lá na equipe, eu lembro, é até engraçado isso, que eu lembro que no primeiro dia eu não queria ir, né? Eu não queria ir. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que tinham muitas meninas lá na equipe. Muitas meninas. E aí eu lembro que eu falei, é aqui. Eu lembro que eu cheguei em casa... Um padre que hoje é padre, mas eu conheço um padre que quando jovem também pensava desse jeito para ir para a igreja. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, minha mãe, ela perguntou, e aí filho, como que foi? Como foi lá? Eu falei, mãe, eu nasci para isso. Eu nasci para servir naquele santuário. Sabe? Mas pra mim era só por causa das meninas. Nasci pra estar do lado daquelas moças bonitas. Não, nasci pra estar... E aí eu me recordo que ela ficou muito feliz. Mas mal sabia ela, né? Ela ficou muito feliz. E todo domingo eu chegava mais cedo, eu era o último a sair. Era um negócio assim, servo bom e fiel. Só que não, né? E aí... E lá eu conheci uma moça. Sim. Né? 15 anos de idade eu conheci uma moça. E a gente começou a namorar. Foi muito rápido, assim, né? Foi muito rápido. E lá a gente começou a namorar com uns 8, 9 meses. Essa moça, ela era mais velha do que eu. Ela chegou pra mim e ela falou assim, vamos casar? Aí eu olhei pra ela e falei assim, casar? Vamos. Tipo, 15 anos de idade eu tinha. Eu falei, vamos casar. E aí eu cheguei pra minha mãe, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, eu peguei uma cadeira, eu falei assim, mãe, senta aqui que eu quero ter uma conversa de homem com a senhora. E aí ela sentou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí eu sentei assim como a gente tá agora, e eu falei assim, então mãe, olha, você sabe que eu tô namorando, né? E a gente decidiu uma coisa, tipo, namorando 8, 9 meses, a gente vai casar. Minha mãe, ela travou na hora, assim. Ela falou, você voltou a beber? O que aconteceu? É sério, não, fala pra mim, o que aconteceu? E aí eu falei, não mãe, é sério, eu vou casar com ela. E aí ela falou, não, mas você tem 15 anos, meu filho, pelo amor de Deus. E aí começou uma discussão. E eu acho que foi o dia que talvez eu tenha sido mais duro, ignorante com minha mãe, né? Que foi quando eu falei assim, vocês nunca me amaram. Foi dessa forma que eu falei pra ela, vocês nunca me amaram. E agora que eu encontrei uma pessoa que me ama, você tá dizendo que eu não posso ficar com ela? Eu falei pra ela, tudo bem, eu não vou casar com ela, mas a partir de agora eu vou fazer dessa casa um inferno. E aí eu fiz, padre. Fiz. Assim, de bater porta, de chutar porta, de falar alto, de não fazer nada, de ser, acho que o pior filho da face da terra, assim, de ser ignorante, de não obedecer, Era como se eu tivesse, assim, num hotel, morando em casa, em que eu ia, sujava minhas coisas, tinha empregada para fazer tudo, e eu não fazia nada, eu não obedecia, eu não falava pra minha mãe onde eu ia, o que eu estava fazendo, a hora que eu chegava. Então foi uma coisa assim, acredito que pra minha mãe deve ter sido muito difícil, mas nunca ela me bateu assim, nunca ela foi ignorante comigo, ela nunca revidou nada que eu fiz. Eu lembro que às vezes dava raiva, sabe, porque eu chegava, eu fazia tudo dentro de casa, e brigava com ela porque eu queria que ela brigasse comigo. Só que aí ela falou, então vai, Deus abençoe. Vai, Deus abençoe. Não vou entrar nessa briga com você. Não, nossa, ela tranquilona, assim. Tranquilona exteriormente, mas sim, claro que interiormente ela devia... Mas, e aí foi dessa forma, né? Até que chegou quando eu tinha 16 anos, né? Alguns meses depois, ela chegou, ela falou assim, vem cá, é isso que você quer? Então tudo bem. A mãe vai assinar pra você lá. Porque precisava assinar, né? Eu era menor de idade. 16 anos. E aí eu lembro que a gente se casou no civil. Só que pra mim, assim, eu já tava com uma raiva da minha mãe muito grande. E minha mãe era muito religiosa. Eu falava, não, sabe, não é esse, tá bom, eu vou lá assinar. Sabe, ela não falou nada, assim, de casar, religioso, essas coisas. Porque ela tinha ideia de que era uma ideia imatura fazer aquilo. Mas eu falei, não, precisa doer na minha mãe agora.
Então eu vou casar no religioso, porque eu sei que isso vai mexer com ela. E aí eu fui e me casei no religioso também, com 16 anos de idade. E aí foi, assim, às vezes eu falo sobre isso e eu penso, nossa, fui eu que vivi isso, assim. Mas foi, me casei com 16 e o casamento durou um ano. Com um ano, tanto eu quanto a moça, a gente viu, nossa, o que a gente fez? Sabe, eu lembro que eu liguei, teve um momento que eu cheguei e falei assim, eu quero minha mãe, sabe, E aí eu liguei pra minha mãe, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso falar com a senhora. Foi desse jeito, eu falei, mãe, eu preciso falar com a senhora. E eu tava chorando, né? Eu só falei isso, mãe, preciso falar com a senhora. Ela falou assim, filho, pode voltar, a mãe tá aqui. E aí quebrou, assim, eu lembro que eu cheguei em casa, ela me abraçou, eu pedi perdão pra ela por tudo que eu tinha feito, né? Ela falou, não precisa pedir, filho, a mãe te ama, a mãe tá aqui, a mãe sempre vai estar aqui por você, né? E ela me acolheu, eu voltei pra casa, só que pra mim era aquilo, tipo, eu ferrei com minha vida, casei no religioso, não tenho mais o que fazer, agora eu não posso casar de novo, eu não posso seguir uma outra vocação, né? Então, pra mim tinha acabado ali, né? E aí eu tinha vergonha de falar, eu não ia pra igreja, essas coisas, tinha vergonha de falar, eu não era um assunto confortável pra mim, né? As nossas rebeldias, as nossas imaturidades, as nossas impulsividades nos levam a fazer realmente coisas impensáveis e muitas vezes até para nós provarmos como autoafirmação. Eu vou fazer só para isso, vou casar na igreja só por isso. Mas, graças a Deus, ele entrou na sua vida. Né? E teve pessoas que também colaboraram para isso. E uma delas quer falar com você agora. Olá, Ed, passando aqui para agradecer a Deus pelo seu testemunho, dizer que eu estou muito feliz com a obra que Ele tem feito na sua vida e pelo grande sinal que você tem também sido na vida de tantos jovens, a sua disposição, o seu desejo de evangelizar e principalmente evangelizar com a vida, evangelizar com a sua história, com tudo aquilo que são as suas superações, aquilo que Deus realizou em você. Eu agradeço a Deus pela sua vida, mas agradeço a Deus também pelo aquele momento que eu pude ser presença na sua vida e na vida da sua mãe. Eu queria ter ido visitá-la pessoalmente, mas eu não pude. Enviei aquela mensagem, eu sei que fez bem para ela, fez bem para você. E hoje, nesse dia que você está dando seu testemunho, eu quero louvar muito a Deus e pedir que Ele te abençoe grandemente, que a unção do Espírito Santo venha sobre você e que você seja cada vez mais um instrumento usado na mão de Deus. Conta comigo, Deus abençoe, um grande abraço. Deus ama muito você, Deus ama muito de verdade você, e eu sei que esse amor tem curado, tem agido, tem feito uma obra maravilhosa na sua história. Um grande abraço, Deus abençoe, continue firme no Senhor, dando seu testemunho e conquistando almas para Deus. Um grande abraço. Nossa. Tá aí. Alguém que você disse que uma das pessoas, né, que também fizeram parte da tua história, desse menino que com tão pouco tempo de vida, 25 anos de idade, já viveu tantas coisas e que agora eu queria falar um pouquinho para você, ou com você, aliás, deste pós-encontro. Porque houve o encontro com Deus, houve a revolução na tua vida. A tua mãe, ela chegou a falecer, né, no começo deste ano, mas está aí uma missão à sua frente. Né? Como nós falávamos no primeiro bloco, você faz parte dos Jovens Sarados. O Edmilson, que é o idealizador, o fundador, pediu que você fosse agora até para Além Brasil. Sim. Né? Como é que é organizar tudo isso dentro de você? Como é que é viver com todas essas coisas dentro de você, com tão pouca idade, mas o que te leva
a estar aqui dando o teu testemunho, a ir, né? Você vai para Bogotá daqui a pouquinho, Sim. né? Abrir lá a missão Jovens Sarados, enfim. Como é que é lidar com tudo isso com tão pouca idade? Até para tantos jovens que podem estar agora com 25 anos de idade nas suas casas, com videogame, com isso, com aquilo outro, e sem um sentido, sem uma rota, sem uma direção de vida. O que você pode falar para eles? Da sua vida, da tua experiência. Nossa, então... Eu sei que por isso que eu peguei agora, dei um salto na tua vida, porque eu sei que o Padre Roger te pegou de surpresa. Nossa, muito de surpresa. Mas eu falo para ele em casa que não era para ele ter feito essas coisas, não. Nossa, mas eu vejo que o Jovens Sarados, ele entrou na minha vida no momento certo, né? Eu lembro que eu conheci o Padre Edmilson no PHN em 2013, né? E eu lembro que foi quando, depois de eu ter vivido tudo isso e ter vergonha, um amigo meu me chamou para esse PHN. E ele falou assim, Ed, vamos para um PHN na Canção Nova comigo? E eu disse assim, cara, não sei. Eu tinha muito receio, porque eu tinha vergonha de sabe, estar na igreja vivendo tudo de errado que eu tinha vivido, as escolhas que eu tinha tomado. E aí eu me recordo que esse amigo insistiu muito e eu fui. E eu lembro que chegou num momento à tarde, num sábado à tarde, esse meu amigo foi lá e falou assim, vamos confessar, Ed? Não tem problema, tipo, você foi casado na igreja, mas você não tá com ninguém. Então, tipo, vamos confessar, partilha com o padre. E aí eu falei assim, cara, eu não vou, sabe, eu tenho vergonha, eu não vou. E aí eu até brinquei com ele, eu falei, nossa, se eu for me confessar e falar tudo que eu vivi nesses últimos anos, o padre vai precisar de confissão depois, porque é tenso tudo que eu vivi, sabe? Ele insistiu muito e aí eu acabei indo. Só que pra mim, assim, eu vou fugir, de alguma forma. Só que aí não teve jeito, assim. Eu lembro que quando a gente chegou próximo do local da confissão, ali na Ermida, Sim. do lado, tava fechado. E a gente olhou de longe, fechou. Foi tipo a gente falar, fechou. E eu, antes de eu dar graças a Deus, ó a minha ideia. Antes de eu dar graças a Deus, o Padre Edmilson parou na nossa frente, assim. E aí ele falou, oi meus filhos, tudo bem? Nunca tinha visto a gente na vida, nunca tinha visto a gente na vida. E ele pegou e falou, onde vocês estão indo? Ah, padre, a gente vai confessar. Aí ele, fechou, mas vamos andar com o padre pela chácara aqui. E aí o padre pegou no meu pescoço, pegou no pescoço do menino, e a gente começou a andar pela chácara, né? Eu acho importante falar isso, padre, porque tem um fato que aconteceu, que eu nem sei se o padre Edmilson lembra disso, mas a gente andou pela chácara e o padre levou a gente naquela parte atrás do centro de evangelização, onde moram os consagrados. Sim. Tem uma capela ali. Eu lembro que a gente andando ali, isso que é louco, o padre nunca tinha visto a gente na vida e levou a gente para dentro da casa dele, né? E aí eu lembro que quando a gente chegou na capela, os consagrados estavam ali porque teria uma missa para os consagrados ali na capela. E o padre Edmilson me pegou no meu braço e ele falou, filho, você está vendo aquele moço ali? Aí eu falei, tô, padre. Ele falou, vai lá e dá um abraço nele por mim. Aí eu falei assim, não, como assim? Eu não conheço. Coisas do padre Edmilson. Eu falei, não. Ele falou, vai lá, filho, dá um abraço nele bem forte. Eu falei, padre. Ele falou, filho, vai lá, faz isso pelo padre. E eu constrangido, porque pra mim, tipo assim, eu lembrava do padre Edmilson, porque minha mãe assistia muita missa na televisão da Canção Nova. Sim. Então pra mim, tipo, era o padre da TV, eu fiquei com vergonha de dizer não pro padre da TV, né? E aí, eu fui. Só que sabe aquele abraço meio de lado? Que você, sim, sabe, todo receio. O cara me pegou, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu senti alguma coisa. Foi muito louco isso. Acho que foi a primeira vez que eu senti alguma coisa. Eu senti algo diferente. Eu lembro que eu até, quando soltei o abraço, eu fui voltando de costas, sabe? Porque alguma coisa tinha acontecido ali. E aí, quando eu olhei pro padre assim, o padre olhou pra mim e falou assim, filho, obrigado por ter abraçado ele, porque ele tá com câncer. E aí, na hora, tipo, veio pra mim o câncer que pra mim tinha tirado o amor da minha mãe de mim e a figura masculina que tinha me ferido durante a minha vida. Isso foi muito automático. Na hora que ele falou, ele tem câncer, aí veio, tipo, homem, câncer. Pra mim foi, tipo, e o padre sem saber de nada da minha história. Foi um abraço que
te reconciliou com a tua própria história. Sim. Através de uma situação que nós vamos dizer assim, a intervenção de Deus. O padre não sabia de nada. Sim. Né? O padre não tinha nenhum conhecimento e até assim, arriscou bastante. Ele não conhecia nem você. Sim, sim. Deus, quando Ele entra na nossa história, Ele quer resgatar-nos por inteiro. E Ele não precisa de muita coisa para fazer o extraordinário. Deus, Ele com um simples estalar de dedos, Ele pode fazer o extraordinário. Mas Ele também precisa da nossa ajuda, né? Nós estamos caminhando para o término do nosso programa e eu deixo a você, frente a esta história, e volto a dizer, de tão poucos anos, de apenas 25 anos, do Edilson. Daqui a 25 anos você volta para a gente conversar sobre os seus 50 anos. Né? Se com 25 você já viu tudo isso, com 50 o que você vai viver? Sim. Agora indo a Bogotá, nessa missão que você tem, de ir para lá, de evangelizar, de conversar com os jovens, de evangelizar os jovens. Leve mesmo a boa nova da sua experiência, muito mais do que levar apenas uma teoria. Leve a própria pessoa de Jesus Cristo. E a você também. Não perca tempo. Deus pode fazer assim e mudar tudo. Edilson, passou rápido. Sim. A nossa diretora já está dizendo para terminar. Eu só posso te dizer muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.